É sobre isso que Gênesis 37 fala, sonhos destruídos. Hoje de manhã, eu mencionei Agostinho que disse: o Novo Testamento é o Antigo escondido e o Antigo Testamento é o Novo Testamento revelado. E nós lemos em 1 Pedro 1, 10 e 12 que diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, e a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ou seja, nós, a igreja, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu foi e vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam sondar e compreender. E também li Lucas 24, 22 a 27, que diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então nós estávamos dizendo que os profetas buscaram compreender, entender. Os anjos agora, nesse instante, estão vendo e entendendo e aprendendo e estão maravilhados, igual Paulo dizendo: ó, a profundidade das riquezas. Os anjos não podiam compreender a sabedoria infinita de Deus. Eles estão aprendendo tanta coisa através do que Deus fez, através de Cristo, e está fazendo. E os discípulos não entenderam até o Espírito abriu o coração deles. Mas Moisés, os profetas e toda a Escritura do Antigo Testamento falavam a respeito de Cristo, que o Messias viria, que ele sofreria, que o seu sangue seria derramado, uma noite de Santa Ceia como essa. Então Deus começou a contar essa história nas primeiras páginas da Bíblia. Todo o mundo, todo o plano de Deus, na verdade a razão pela qual Deus criou o mundo foi uma sexta-feira em que seu filho morreria numa cruz. E esses ouvintes ficaram aguardando, porque eles não podiam compreender perfeitamente essas coisas. Em cada história da Bíblia, Deus está contando uma história maior. Não só nas profecias, mas em cada história, Deus está anunciando e mostrando todas as coisas que Ele faria em seu Filho, e do relato da criação em Gênesis até Malaquias, a volta do exílio, Deus progressivamente desfraudou a verdade sobre Cristo. E o relato desse plano no Antigo Testamento, de alguma forma, sempre aponta para Cristo. Mas só quando Ele chegou é que as coisas se encaixaram, Pedro diz. Ninguém entendeu completamente. Só quando Ele veio é que todos aqueles que o Pai deu olhos para ver, enxergar, compreenderam. E hoje de manhã nós vimos parte dessa história, e eu quero continuar nela, da família de Jacó. E no capítulo 37, a partir do 12 até o 36, é o que eu vou cobrir, mas não vou ler tudo isso por causa do tempo. Mas diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando o rebanho perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos, ou se está tudo em paz, se há shalom, né, com eles, e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém.
e um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizendo: vamos para Dotã. Essa é a história. Nós sabemos que José tem 17 anos, nós vimos parte dessa história hoje. Então, no musical, não é, Os Miseráveis, baseado na grande obra de Victor Hugo, um dos maiores clássicos da literatura, esse personagem que estava cantando, Fantine, né, foi escrito, é um livro, mas virou um musical, e depois o musical virou filme. É o musical de maior sucesso de todos os tempos. Na Broadway, em Londres, está em cartaz quase que perpetuamente. Não é? E há essa canção chamada Sonhei um Sonho, que nós ouvimos, nós vimos a interpretação que ganhou até o Oscar. E você vê que a música Fantine está refletindo sobre o passado dela. E ela se enamora de um estudante que a abandona. E ela está grávida e sozinha, então ela canta tristemente quando ela não está mais com a sua filha, ela não está mais com o seu amor. O nome da obra é Os Miseráveis. Tem vários vertentes profundos nessa obra de Victor Hugo. E o que ela está cantando, basicamente, é que a vida matou os sonhos dela. Todos os sonhos. A gente viu a letra. Houve um tempo em que os homens eram gentis, quando suas vozes eram suaves e suas palavras convidativas. Houve um tempo em que o amor era cego e o mundo era uma música. E a música era excitante. Houve um tempo e, de repente, tudo ficou errado. Eu sonhei um sonho em um tempo passado, quando as esperanças eram grandes e a vida valia a pena ser vivida. Eu sonhei que o amor nunca acabaria. Eu sonhei que Deus teria misericórdia, ou seria misericordioso. Eu era jovem e eu não tinha medo. Quando os sonhos eram realizados e usados e jogados fora, não havia resgate ou redenção a ser paga. Nenhuma música sem ser cantada e nenhum vinho sem ser bebido ou degustado. Mas os tigres vêm à noite, com suas vozes suaves como um trovão, enquanto eles despedaçam sua esperança, enquanto eles tornam seus sonhos em vergonha. Ele dormiu um verão ao meu lado, ele preencheu meus dias com maravilhas sem fim, ele levou a minha infância em seu passo, mas ele se foi quando o outono veio. E ainda assim eu sonhei que ele voltaria para mim e que viveríamos os anos juntos. Mas existem sonhos que não podem ser sonhados. Existem tempestades que não podem passar. Eu tive um sonho que minha vida seria tão diferente deste inferno que eu vivo. Tão diferente agora do que pareceria ser. Porque agora a vida matou o sonho que eu sonhei. Ou numa tradução um pouco que eu gostaria mais, eu tinha um sonho para viver, mas esse que a vida foi mais forte e de repente eu acordei, mataram tudo o que eu sonhei. Então, os sonhos e as esperanças de Fantine foram esmagados por acontecimentos que deixaram ela tropeçando nas fendas do desespero. E se há uma obra onde há desespero, e Victor Hugo pinta perfeitamente o desespero humano de todas as formas, nos Miseráveis. Ela é golpeada por um furacão que ela sabia que não poderia suportar. Então, Os Miseráveis têm um nome apropriado para todos nós, para a nossa história. E todos nós gostaríamos de acreditar que seria impossível nós terminarmos como a Fantine. Nós ficamos com o coração partidos ao vermos a dor da Fantine e vermos a interpretação, quando isso junta com música, né? No musical, e nós queremos acreditar que é impossível terminarmos assim. No entanto, a verdade é que as nossas vidas
São vasos frágeis, facilmente destruídos pelos poderosos ventos e poderes contra nós. Ela canta: mas os tigres vêm à noite, com suas vozes suaves como um trovão, e despedaçam tudo que nós sonhamos. Os tigres vêm à noite, é a noite, em forma de doença grave, morte de alguém que nós amamos, casamento desfeito, relacionamento abusivo, acidente debilitante, do qual nós não podemos mais nos recuperar, falhas em alcançar nossos sonhos, nossas esperanças, ambições para a nossa vida, as tempestades da vida, na verdade, podem ser severas, e não há nenhuma maneira de você impedir que os tigres venham à noite e despedacem tudo. Mas os tigres vêm à noite com suas vozes suaves como um trovão, enquanto eles despedaçam sua esperança, enquanto eles tornam os seus sonhos em vergonha. Em Gênesis 37 a gente vê como, mesmo que pareça que os sonhos dados por Deus a José tivessem sido totalmente despedaçados, Deus ainda estava no controle completo de cada aspecto da sua vida. Ou nós temos isso, ou nós nunca vamos poder chegar a um lugar diferente da Fantine, como nós vimos. De fato, Deus estava trabalhando precisamente através dessa experiência esmagadora na vida de José, do sofrimento, do abuso, dos seus próprios erros, dos erros dos seus irmãos, do pecado deles. E este acabou sendo o meio pelo qual Deus realizou os seus bons propósitos para com José, para com toda a família e, no final, para com o mundo inteiro, para o qual essa história aponta. Então, primeiro, vejamos o que aconteceu com José. A gente já considerou como era disfuncional a família de José hoje pela manhã, que Deus escolheu para fundar uma comunidade de adoradores que se amassem, e parecia que as coisas de Deus são totalmente loucas, porque até então, em Gênesis, Deus sempre trabalhou com escolher um e rejeitar outro, não é? Escolher e seguir o caminho que Ele mostraria a salvação dessa forma. E José parecia que continuaria assim. Ele escolheu Isaac e não Ismael, escolheu Jacó e não Esaú, e José trouxe para casa um relatório crítico sobre os seus irmãos. Nós falamos sobre isso, sobre o caráter de José, e o caráter dos seus irmãos, e o caráter do seu pai. E Jacó recompensou ele trouxe esse relatório em Gênesis 37, 2, e Jacó recompensou ele com uma veste real, não é? Com um símbolo de favoritismo acima dos outros. Nós vimos como, quando ele achou que o seu irmão ia exterminar sua família, como ele botou os filhos na frente, as outras esposas ele botou lá atrás para se salvar José e Raquel. Nós vimos como ele, apesar de não gostar de como José contou os seus sonhos, ele meditava sobre aquilo, acreditando que José era o filho da promessa, como Isaac, seu pai, e eles chegaram ao ponto de odiarem tanto a José, os irmãos, por causa de todas essas coisas, que nós vimos que eles sequer poderiam dizer-lhe shalom, como eles se saudavam. A Bíblia diz, no capítulo 37, 4, a gente viu que eles não podiam dizer nenhuma palavra amável a José, sempre havia malícia, e tudo que José falava a respeito deles para o pai, também era carregado de malícia. E a despeito desse ambiente tóxico dessa família, Jacó enviou José para Siquém, onde os irmãos pastoreavam o rebanho, para inquirir se estava tudo em paz. Não é engraçado? O pai de Jacó, nessa família, como nós meditamos hoje pela manhã, mandou José lá e perguntar para os irmãos ver se havia paz, se havia... E obedecendo ao pai, ele foi. De início a busca foi inútil e ele se perdeu. E ele podia ter desistido, voltado para casa, já que ele não conseguia achar o lugar onde os irmãos estavam, e por mais que ele se esforçasse, ele não se encontrava. Mas nesse lugar, um lugar aberto, não estamos falando de cidade, estamos falando de lugares selvagens. Por acaso ele encontrou uma pessoa,
Aí uma pessoa encontrou um homem, no capítulo 37, 15, e era a única pessoa naquele lugar, no meio do nada, que realmente, imagina, a gente quando quer informação vai na guarda da esquina em alguém, mas ele estava andando no meio do nada, e ele encontrou uma pessoa, e ele disse que estava procurando, e ele não só o cara sabia dizer para ele onde quem estava, mas sabia assim, não, eu vi os seus irmãos, vi sim, inclusive eu ouvi eles dizendo que vão para Dotã. Ou seja, encontrou o cara certo, e esse homem não somente se adiantou para perguntar a ele, mas tinha escutado, e armado com essas informações, José prosseguiu até Dotã, onde ele já achou seus irmãos, Gênesis 37, 17, e eles viram que José vinha de longe, e a resposta é: vem lá, o sonhador. Disseram: vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos no que darão os seus sonhos. Gênesis 37. Vamos ver como é que vai acabar os sonhos dele, ele que gosta de contar sonhos. Nessa altura, o irmão mais velho, Rubem, interveio e sugeriu que, em vez de derramar o sangue do irmão, eles lançassem ele no poço, e aparentemente ele tinha um plano de resgatar José e talvez levar ao pai, no capítulo 37, 22, e atendendo o conselho de Rubem, os irmãos fizeram isso, levantaram e desistiram de matar José, mas jogaram ele lá e tiraram a túnica, aquela túnica especial que o pai deu a ele, está em capítulo 37, 23, 24, então eles se assentaram para comer os seus sanduíches de hummus, pão sírio, e ficaram lá lanchando, enquanto os irmãos comiam a refeição, passou uma caravana de mercadores que ia para o Egito, e a Bíblia diz no versículo 26, 27, em vez de derramar o sangue do nosso irmão, essa foi uma ideia de Judá, um dos irmãos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, desse jeito não seremos culpados do sangue dele, e ainda ganhamos algum dinheiro com a transação. Olha só que cara bom, não é? Afinal, ele é nosso irmão, da nossa própria carne e sangue, para nós ainda vai estar morto, claro, mas sem nenhuma confusão da nossa parte, porque nós não matamos ele, ainda vamos ficar com dinheiro. Assim, eles venderam José para os mercadores, e por 20 ciclos de prata, era o preço comum de um escravo, no começo, né, do segundo milênio lá, no capítulo 37, 28, legalmente, a diferença entre vender alguém para a escravidão e matar era nenhuma, era condenado com a mesma coisa, porque a vida da pessoa teria acabado de qualquer forma, a punição era a mesma no Oriente Médio. Então os irmãos tinham de resolver que diriam ao pai deles, porque José nunca mais ia voltar para casa, e eles tomaram a túnica que José tinha e mataram um cabrito, sujaram a túnica com sangue do cabrito, e eles não falaram, eles não mentiram para o pai, eles deixaram o pai chegar à conclusão, não é? Você vê, Judá pensou: não vamos matar não, porque a gente vai ser culpado de assassinato, a gente não vai ser, vamos vender ele, a gente ainda ganha um dinheiro. Eles resolveram não mentir para o pai, não, vamos deixar o papai chegar à conclusão sozinho, a gente não vai dizer que José morreu, que não morreu, vamos falar nada. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica do seu filho, nem é do nosso irmão, não é? Esse era o clima. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, e José foi despedaçado. Note que então que eles não contaram para o pai, eles não mentiram para o pai, eles mandaram a túnica e disseram: é essa, a gente achou essa túnica. Quando estava voltando, eles nem foram, né? Mandaram por alguém. A gente encontrou aqui no meio do nada essa túnica, é de José, nós não temos certeza, o Senhor reconhece isso, e Jacó é que reconheceu. E está uma ironia aqui, né, nessa história, porque Jacó, para enganar o seu pai, ele usou exatamente a pele de um animal assim, e ele derramou o sangue do mesmo animal e usou a pele para enganar o seu pai. Agora os filhos dele usaram um bode morto
como ele e para enganar o seu pai, como ele tinha feito Jacó com Isaac, em Gênesis 27, 15 e 16. Então a Bíblia diz que Jacó rasgou a roupa dele e entrou num luto por seu filho, e ele se recusou a ser consolado pelos seus filhos e filhas. É o que está em Gênesis 37, 34, 35. Isso demonstra nitidamente um problema por trás de todo esse capítulo, de toda essa história. Para Jacó, os outros filhos não valiam grande coisa. Você viu quando Esaú vinha para matá-lo, pelo menos está na cabeça dele, ia matá-lo, ele botou seus filhos na frente. Mas era como se José tivesse sido um filho único. E assim, com sua morte, a vida e o propósito de Jacó acabou. Ele achava que José era o filho da promessa, era onde as coisas iriam. E não foram somente os sonhos de José que foram estraçalhados naquele dia, foram estraçalhados, mas os sonhos de Jacó também. Sabe, os tigres chegaram, os sonhos de Jacó foram destruídos. Mas por que o mundo por que o mundo dele foi tão destruído assim? Porque perdeu um filho, ele se recusou a ser consolado. Ele está dizendo que não há nenhum consolo. Parece isso, né? A música que a gente ouviu, mas os tigres vêm à noite com suas vozes suaves como o trovão, enquanto eles despedaçam sua esperança, enquanto eles tornam seus sonhos em vergonha. Eu tive um sonho que minha vida seria tão diferente desse inferno que eu vivo, tão diferente agora do que parecia ser. Agora a vida matou o sonho que eu sonhei. É assim que está Jacó. Jacó é uma resposta clara para nós. É que Jacó não tinha só um favoritismo sobre José, ele investiu toda a sua esperança em José. Todo o seu sonho, nesse único filho, que ele chama o filho da sua velhice, como Abraão chamava Isaac. Então lembre-se que ao chamá-lo de filho da sua velhice, o amor de Jacó por José estava ligado ao amor de Abraão a Isaac, como está em Gênesis 37, 3 e Gênesis 21, 2 e 7. Jacó via em José como o filho por meio do qual seria cumprida a promessa de Deus, e a morte de José era a morte de tudo. Ele não tinha como ser consolado, ele se recusava a ser consolado, não havia nenhum consolo para a morte daquilo que é a razão pela qual você está andando pelo mundo, onde está alicerçada a sua esperança. Então, o sonho que Jacó guardou no coração, o sonho de José, do sol, da lua e da estrela se inclinando diante dele, agora era um sonho que não podia mais ser realizado. Os tigres tinham vindo à noite e tinham despedaçado e transformado tudo em vergonha. Por isso é que perder José não foi meramente uma tempestade na vida de Jacó, não era meramente um grande problema na vida de Jacó, era a tempestade que ele nunca poderia superar. Era a morte do sonho que ele sonhou. Ele não conseguia ver nada à frente com esperança, alegria e gozo agora. Então, a Bíblia diz, ele se recusou a ser consolado pelos seus filhos e filhas, nada poderia consolá-lo. É assim, não é? Fantine, como a gente viu, ela estava assim, e a vida dela está naquele lugar mesmo, e vai ficar ali. Em 2008 houve uma grande crise econômica nos Estados Unidos, por causa do mercado habitacional, empréstimo bancário para comprar casa. Isso contaminou toda a economia americana e, é óbvio, o mundo. Então houve uma série de suicídios, vários suicídios de pessoas que outrora eram milionárias, não é? E um diretor financeiro da Fred Mac, ele se enforcou no porão da sua casa. Você vê, ele não podia mais ser consolado, não é? Ele não via nada, os sonhos dele foram totalmente destruídos.
As pessoas gostam sempre de dizer, as pessoas estão se suicidando, é porque as pessoas têm um problema bioquímico, mas um monte de gente se suicidou quando houve em 2008, houve essa crise, onde pessoas milionárias perderam tudo, e pessoas que não eram milionárias também perderam, a pirâmide, né? E o dirigente executivo do Sheldon Good, uma das maiores empresas de auditoria imobiliária dos Estados Unidos, pegou uma arma e deu um tiro na cabeça, dentro de um Jaguar vermelho, de um carro, né? Ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça. Um gerente financeiro francês responsável pelo investimento das famílias aristocráticas, né, e reais da Europa, mais importante, ele perdeu 1,4 bilhões de dólares dos clientes. E no esquema Bernard Madoff, de pirâmide. Então, ele foi para o seu escritório, na Avenida Madison, cortou os pulsos e se matou. Um executivo do banco HSBC se enforcou dentro do seu closet, na suíte de um hotel cuja diária é $500 mil. Ele foi lá e se enforcou em Kincher Bridge, Londres. Um outro executivo do banco Bear Stearns e JP Morgan Chase tomou uma overdose de drogas e pulou do 29º andar do prédio. Tudo isso por causa da crise. E um amigo dele disse assim, o que aconteceu com ele acabou com ele. Ele não podia mais viver. Casos como esse tinham uma semelhança enorme com o crash da Bolsa de Nova York em 1929, quando bilhões e um monte de milionários perderam tudo, quando a Bolsa quebrou. Então houve um monte de suicídio. Você vê, não é porque há um problema no cérebro das pessoas que essas pessoas se mataram. Na década de 1830, Alex Tocqueville, que era um historiador, escritor francês, ele escreveu uma análise da Revolução Francesa e da sociedade ocidental, e ele foi aos Estados Unidos, e ele disse, ele notou que a nação mais rica do mundo, onde as pessoas tinham o melhor padrão de vida, ele disse, há uma estranha melancolia a assombrar os americanos em meio à abundância deles. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes o anseio de felicidade, mas era uma esperança ilusória. Então, Tocqueville, ele acrescenta, as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. E ele não é um cristão, não está falando sobre... Ele só está fazendo as observações normais. Essa estranha melancolia, uns se matam, outros vão continuar vivendo. A Fantine vai continuar vivendo um tempo ainda, depois daquela cena que você viu, mas agora o mundo é escuro, é uma melancolia, não há mais nada para realmente fazer a vida ser vida, porque os sonhos foram despedaçados. Mas os tigres vêm à noite com suas vozes suaves como um trovão, enquanto despedaçam sua esperança, enquanto tornam seus sonhos em vergonha. Cada uma dessas pessoas experimentou isso, seus sonhos se tornaram em vergonha. Aqueles milionários deram um tiro na cabeça, pularam dos seus prédios, se enforcaram, tomaram overdose de drogas até morrer, se mataram de todas as formas, se mataram dentro de carros de luxo, em hotéis que você e eu talvez nunca vamos nos hospedar. Há uma diferença entre tristeza e desespero. A tristeza é a dor pela qual existe fontes de consolação. Tristeza são quando coisas boas da nossa vida são atingidas e se vão. É o resultado da perda de algo que era bom, mas que não era a fonte da nossa vida, nem da nossa alegria, nem da nossa esperança, nem a razão de nós vivermos a vida. Então, você
você tem consolo. Você não fica desesperado. Você vê que a Fantine diz: eu nunca imaginei que a vida seria o inferno que eu estou vivendo. O desespero, por sua vez, ele é inconsolável. Você vê, a Bíblia diz: Jacó se recusou a ser consolado. O desespero é inconsolável, porque ele provém de uma perda de algo essencial, algo sobre o qual você diz: eu não posso mais viver, ou então eu vou viver como o historiador francês disse, nessa melancolia, eu estou arrastando a vida, não há nenhum júbilo, toda hora eu só estou olhando para trás, a minha vida é olhar para trás como ela foi boa, mas como ela não é mais, como é uma fonte de dor, de tristeza, e quando você perde a fonte suprema do seu significado, a fonte suprema da sua esperança, a fonte suprema do valor, você não pode ser mais consolado. Qual é a causa daquela melancolia que ele descreveu na sociedade americana? É que ele disse: olha, essa melancolia que domina a nossa sociedade, mesmo em tempos de explosões frenéticas, de abundância, se converte em desespero quando a prosperidade diminui, ou quando você descobre que a prosperidade não dá aquilo que você esperava que ela desse. O relacionamento de Jacó com José não tinha consolo. Agora, Jacó ia viver em melancolia, porque ele não podia mais ser consolado, porque a perda dele era irreparável aos olhos dele. Tocqueville diz que isso é a consequência de obter uma alegria imperfeita deste mundo e de edificar a sua vida sobre ela, como se realmente algo no mundo pudesse sustentar essas coisas em nossos corações. Nós não somos da cultura que Jacó viveu e José viveu. Eles eram cercados, no nosso mundo ainda tem pessoas assim, mas não é o que nos cerca de maneira comum. Eles eram cercados de pessoas que adoravam imagens e tudo. Mas, por exemplo, em Atos, no Novo Testamento, contém a descrição da vida, da cultura onde Paulo viveu e Cristo. E cada cidade tinha a sua divindade predileta e construía santuários em torno dessa adoração. E quando Paulo foi para Atenas, Paulo viu uma cidade literalmente repleta de imagens. É algo que diz Atos 17:16. O Partenon e dominava a paisagem. Hoje nós temos lá ele ainda, só os pedaços, e ainda é incrível. E então você tinha Afrodite, que era a deusa da beleza. Beleza. E tinha Ares, o deus da guerra, Artemis, o deus da fertilidade, da prosperidade, Hefesto, o deus da arte, da música. Há pessoas que vão dizer: eu não posso viver sem arte, né? E nossa sociedade não difere das sociedades onde Jacó viveu, que foi muito antes, milênios antes de Paulo, e nós milênios depois de Paulo. As esperanças e sonhos de Jacó, as esperanças e sonhos de José parecem diferentes das tuas, das minhas, da Fantine, mas é só aparência. Cada uma das coisas que nós depositamos nossa esperança e apoiam o nosso sonho são ídolos. E cada uma tem o seu sacerdócio, os seus totens, seus rituais, sejam torres de escritório. É por isso que aquela pessoa, quando o seu Deus falhou, o cara ou se mata ou ele é triste. Ou a vida agora vai ser só empurrada. Aquilo que Tocqueville chamou de melancolia. Pode ser um spa, academia, sejam estúdios de gravação ou estádios esportivos, onde nós não temos templos, você vê, mas nós temos as mesmas coisas, onde nós cultuamos as coisas nas quais nossa esperança está lá, nossos sonhos, nosso senso nós chamamos de autoestima, e o que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, da realização? Por que aquelas pessoas milionárias, elas perderam tudo, mas elas ainda viveram uma vida muito melhor financeiramente do que você vive? Porque a pobreza para eles seria algo muito maior do que é a nossa vida. Mas eles perderam poder, prestígio, eles não podiam suportar. Alguns não se mataram, mas então viveram naquela melancolia que
que precisa empurrar a vida numa tristeza sem fim. As mesmas coisas que assumem dimensões míticas na nossa vida individual, a dimensão mítica que vai entregar para nós algo que nós sonhamos, o sonho que nós sonhamos. Talvez não dobremos o joelho diante dessas coisas, não é? Mas muitos jovens hoje estão deprimidos porque enfrentam transtornos alimentares por causa do quê? Da preocupação obsessiva com seu peso, com sua beleza. E estão tristes, estão desesperados. Você pode dizer, o hormônio do cérebro. Não. É a adoração à deusa da beleza, Afrodite. Tudo que eu queria era ter o corpo certo, o peso certo, aí eu seria feliz. Ou podemos não queimar incenso a Artemis, mas ela é a deusa da prosperidade, né, da fertilidade. Então, quando nossas carreiras vão embora, quando o concurso a gente nunca passa, ou quando o emprego manda a gente embora, nosso padrão de vida vai cair, nós vemos fluir os nossos planos, nós estamos dispostos a sacrificar crianças aos esses deuses. Hoje, o que mais nossa sociedade faz é sacrificar crianças para o seu sucesso financeiro. Os pais não criam os filhos, eles não têm tempo, eles têm que ganhar dinheiro. E, às vezes, sacrificam literalmente, né? O aborto é aquilo que mais mata. Morre a mesma quantidade de pessoas por todas as outras causas juntas, quanto há abortos no mundo por ano. Não é incrível? Pensar que todas as outras mortes juntas, somadas, o aborto mata a mesma quantidade de seres humanos, porque essas crianças vão ser um problema na vida, um problema econômico, um problema para a carreira, um problema. Então nós sacrificamos, e nós negligenciamos a família, negligenciamos a igreja. Nós não temos muito tempo para a igreja. Nós temos tempo para trabalhar, todo dia a gente trabalha. Nós temos tempo, nossos filhos têm tempo de ir à escola todos os dias, mas não para os cultos. É óbvio que nós adoramos o dinheiro. É óbvio que nós achamos que o futuro do meu filhinho depende totalmente da escola, da igreja, se der, de Deus, às vezes. Mas não é o que vai definir o futuro dele. O que vai definir o futuro dele é o dinheiro. E ele vai ganhar dinheiro se ele for à escola. Então, se o filhinho falar assim, mamãe, hoje eu não quero ir à escola, não, você tem que ir. Escola, você tem que ir. Eu quero ver as suas notas. Mas, às vezes, a própria mamãe diz, não vamos ao culto. Vai ficar cansado. Vai ficar cansadinho, fique cansadinho. Vai dormir. Não precisa. Nós estamos ensinando seus filhos, adorem o dinheiro. Sirvam ao dinheiro. Sacrifiquem ao dinheiro. Não importa se está cansado, mas você tem que ir. Tem a prova, estude. Passe. Você precisa ser alguém na vida. Depois que Elliot Spitzer, ele tem 60 anos, ele era governador de Nova York, ele destruiu sua carreira e ele foi governador de 2007 a 12 de março de 2018, até que descobriram que ele estava envolvido numa rede de prostituição de meninas adolescentes, e ele teve que renunciar. Então, um escritor, David Brooks, observou que a cultura tem produzido uma categoria de grandes empreendedores, homens de sucesso, que chegam a ser assim, governador de Nova York, mas que no caminho ele destrói a sua família, ele não tem mais contato com seus filhos, nem com a sua esposa, e eles têm habilidades sociais para se relacionar com o mundo da política, do negócio, mas não com a sua família. E eles, assim, inúmeros candidatos à presidência dizem concorrer para defender a família, embora passem a vida inteira correndo atrás da campanha e longe das suas famílias. Eles falam que vão melhorar a vida das pessoas e a da juventude, mas os seus filhos não conhecem. Então, eles, muitas das vezes, quando veem que não tem mais, a família está destruída, ele precisa de uma rede de prostituição para compensar. Então, ocorre a desintegração da família e eles sacrificam tudo para o Deus do sucesso, tudo. Não há diferença. Seria difícil defender essa ideia de maneira mais convincente do que na explosão da bolha imobiliária americana, não é? O fiasco econômico, 2008, 2009,
ele expôs a cultura da ganância. Tudo se explodiu porque algumas pessoas queriam ganhar, e as pessoas sabiam que aquilo tudo era uma bolha, mas tanto lá embaixo quanto lá em cima as pessoas continuaram. E Paulo escreveu que a ganância não é um mau comportamento, não é só um pecado. Paulo diz, é idolatria. O amor ao dinheiro é uma idolatria, é um Deus que te promete sucesso, você acha que vai realizar os seus sonhos, o dinheiro vai fazer as coisas que eu quero fazer, ele vai me dar segurança, o dinheiro, conforme Paulo advertiu, pode assumir atributos divinos, o dinheiro pode se tornar um vício espiritual, e quando começamos a nos recuperar, se nós temos recuperação, ou seja, se Deus tem misericórdia de nós, e nos chama, e realmente nós temos uma única coisa, que é o centro da nossa vida, que não é mais nenhum ídolo, nós pensamos o que nós estávamos pensando, porque nós depositamos sobre isso, nós acordamos como alguém de ressaca, a Fantine, ela está desesperada, você vê, ela não vai acordar para a realidade final, mas nós perguntamos por quê? Por que eu coloquei tanto sobre isso, porque eu depositei tanta esperança, todo sonho? A resposta da Bíblia é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Era fácil para Jacó colocar toda a sua esperança sobre José, e José toda a sua esperança sobre os seus sonhos, e ninguém sobre Deus. A maioria das pessoas, quando pensa em ídolos, tem em mente estátuas ou então um astro do rock, um astro do futebol, embora ainda ocorra, né, tem aí essas coisas que nós chamamos de ídolos, que recebem lá aclamação. Ezequiel 14:3 diz, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Ele está falando de Israel, eles em seus corações estão cheios de ídolos, eles não adoram ídolo nenhum, porque eles eram judeus, eles nunca fariam isso, mas eles estão cheios de ídolos nos seus corações. É isso que faz a Fantine estar sem consolo. É isso que faz a Bíblia dizer que Jacó rasgou as suas roupas e rejeitou ser consolado. Ele vai passar os próximos anos sem nenhum consolo. Não há mais consolo para ele. É só envelhecer e morrer. Porque todos os sonhos dele estavam no passado, não há nada lá na frente. Nosso coração, em Deus, as coisas como centro da nossa vida, porque conforme nós pensamos, essas coisas são capazes de nos dar o quê? Significado, autoestima, segurança. Com dinheiro eu vou estar seguro, até que os tigres venham à noite, e o médico diz assim, olha, aquele caroço, então. Aí a gente descobre que o dinheiro não pode fazer. É isso que ela está cantando, a Fantine. Mas os tigres vêm à noite com suas vozes suaves como o trovão e despedaçam os sonhos que nós sonhamos. Eu não imaginava estar vivendo esse inferno que eu estou vivendo. Desespero. O enredo central do Senhor dos Anéis é sobre um anel, chama de o Anel do Poder. E ele foi feito pelo Senhor das Trevas, Sauron, não é? E ele é capaz de corromper qualquer um que usa o anel. E sempre as pessoas dizem usar o anel, querem o anel. Todo mundo quer o anel, mas eles querem por um bem maior, não é? Então, o maior especialista, um dos ingleses, 75 anos, Thomas Alan Shippey, ele é um dos maiores especialistas em literatura medieval, mas também é um dos maiores especialistas em J.R.R. Tolkien. Ele chama o anel de amplificador psíquico, não é? Ou seja, ele pega os desejos do coração, o anel, na história, e os amplia a proporções idolátricas, não é? E alguns personagens bons do livro querem o anel para quê? Para libertar os escravos, para acabar com a tirania, para acabar com a pobreza, para fazer aquilo, fazer coisas boas, impor o justo castigo aos malvados. São todos objetivos positivos, mas o anel os torna dispostos a qualquer coisa para conseguir o que eles querem. Qualquer coisa, ou seja, o poder do anel corrompe o coração deles. Eles querem fazer algo, mas chega uma hora que eles fazem qualquer coisa para fazer aquilo. Eles convertem algo bom em algo absoluto, de tal maneira que eu penso, eu tenho que ter isso de qualquer maneira. O anel faz isso. Era algo bom, mas agora eu estou disposto a fazer coisas terríveis para que aquilo
Chegue lá. Então o portador do anel torna-se cada vez mais escravizado e viciado nele, pois ele é um ídolo sem o qual quem está usando o anel não pode mais viver. Jacó não podia ser consolado, ele não podia viver sem José. Nós precisamos ter, e por consequência, nós somos escravizados de qualquer coisa que nós temos que ter para vivermos. Qualquer coisa essencial, qualquer coisa que nos dá identidade. E hoje há muita gente mais aberta à advertência bíblica de que o dinheiro pode vir e ser muito mais do que dinheiro. Paulo diz: o dinheiro é mais do que dinheiro. Se você não enxergar isso, é porque Jesus faz exatamente isso. Ele diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a mamão. Você vê, ele fala dinheiro e fala um Deus, tudo junto. E ele fala em servir, porque você há de agradar um e desagradar ao outro. O dinheiro é um Deus. Isso pode se tornar um Deus poderoso, transformar a nossa vida e influencia a nossa cultura. A má notícia é que estamos de tal forma concentrados em, pelo menos, enxergar isso nas outras pessoas, porque sempre no mundo há alguém que tem mais dinheiro que nós. Então nós pensamos: esse cara aí é que é ganancioso, aquele cara ali que está vivendo uma vida que não é necessária. Eu não, eu só estou vivendo o necessário. Mas você pode subir o máximo, sempre vai ter alguém na tua frente, e você pode dizer: não, tem esse barquinho, pô, mas é um barquinho, você não pode andar aqui assim, mas olha a lancha daquele cara, olha o iate do outro. Aquilo sim é um exagero, desnecessário, né? Por que cara precisa daquilo? Está vendo? Você sempre vai poder dizer que outra pessoa é gananciosa e não você. Por isso que Hebreus diz: fiquem satisfeitos com os vossos salários. Paulo diz: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Satisfaçam com o que vocês têm. Você diz assim: não estou satisfeito não, Paulo, mas se eu tivesse um pouco mais eu estaria. Não vai estar, Paulo diz, não vai estar. Então, os 10 mandamentos, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses além de mim. Êxodo 22 e 3. Essa ordem leva a uma pergunta natural: o que Deus quer dizer com outros deuses? Nós sabemos que outros deuses não existem, não é? Há uma resposta que vem de imediato, diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Isso abrange o quê? Tudo que existe no mundo. Não cultue nada. A maioria das pessoas sabe que é possível fazer do dinheiro um Deus, e a maioria sabe que é possível fazer do sexo um Deus, coisas essenciais, coisas sem as quais a vida, não há mais consolo para a vida, nem esperança, nem alegria, é só melancolia. Eu não tenho isso mais. A maioria sabe que é possível fazer do dinheiro, do sexo, mas é possível fazer daquilo que as pessoas chamam de ministério. E é como o anel do poder. A pessoa diz assim: eu só faço isso aqui para a glória de Deus. Mas está fazendo, ela é capaz de fazer qualquer coisa para fazer aquilo. Está na cara que ela está com o anel, não é? O anel faz as pessoas que tinham a ideia de salvar as pessoas, e depois que ele bota o anel para fazer aquilo que ele achava que era bom, salvar as pessoas, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então as pessoas chamam um troço de ministério, e para ter aquilo que é só para a glória de Deus, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa que destrói tudo que Deus disse que o desonra. É óbvio que não tem mais nenhuma relação com Deus. Isso gerou um colapso em Jacó e nas pessoas. E quando a bolha econômica estourou nos Estados Unidos, as pessoas se mataram. Então, hoje, cada vez mais pessoas se matam, não tem nada a ver com a epidemia. Um ser humano acha que a vida não vale mais a pena ser vivida, ou não se mata e vive melancólico, sempre olhando para trás: eu era feliz. Ou como a Fantine, né? Os tigres vieram à noite e despedaçaram nossos sonhos, e a vida matou o sonho que eu sonhei. Não tem mais nada. Ela está no fundo do poço, vai ficar lá. Isso levou pessoas a se matarem, pessoas e às vezes por algo lá no passado que a pessoa sofreu muita fome, então muita pobreza. Então agora ela vê o dinheiro que ela conseguiu ganhar como algo fundamental.
E ela quer proteger isso, porque ela não quer viver aquelas coisas do passado. E isso destrói o casamento dela, destrói os relacionamentos dela, deixa Deus não ser aquilo que devia ser na vida dela. E, por consequência, aquilo que você queria se esvai. O cara quer... As pessoas dizem assim, quase todo mundo que é meio obcecado por peso e academia, diz assim, não, isso é questão de saúde. Saúde. Aí você pensa, isso é ótimo, todo mundo deve cuidar da sua saúde, é algo bom, mas é como o anel do poder. Daqui a pouco o cara está tomando tomando uma quantidade enorme de proteína que sobrecarrega os rins. Por quê? Porque tem que criar músculo. Era sobre saúde. Era tudo sobre saúde, não era nada sobre isso. Sabe? Aí ele começa a tomar proteínas em quantidades gigantescas, prepara os pós, quando não toma hormônios, e ele está destruindo o seu corpo, sua saúde, porque não é sobre saúde. É um ídolo. Então, justo aquilo sobre o que a pessoa edificou a sua vida, a sua felicidade, se transforma em pó nas mãos delas. Em cada um dos casos, algo bom, entre tantas coisas boas, se converteu em algo supremo. Isso pode ser o quê? O seu relacionamento, o seu casamento. E a gente acha que ídolos, deuses, são coisas ruins, mas não são. Você vê, os deuses antigos era sobre sexo, era sobre poder sustentar a família, era sobre ter a colheita. São coisas boas que Deus nos dá, mas que se tornaram coisas supremas. Ter um filho é ótimo, como Jacó tinha José. Deus deu a ele, mas José se tornou supremo para ele. A razão dos seus sonhos, das suas esperanças, da sua identidade. Ele não podia ser consolado. As pessoas tentavam consolar ele, mas ele não podia ser consolado. Você podia dizer, ele tem um problema hormônio bioquímico no cérebro. Não era. Jacó não podia ser consolado, porque os tigres vieram à noite e devoraram os seus sonhos. Os seus sonhos podiam ser devorados pelos tigres que vêm à noite. É por isso que ele estava assim, igual a Fantine. Como Jacó criou um ídolo com José, Fantine criou um ídolo romântico para a sua vida, está destruído. Mas os tigres vêm à noite com suas vozes suaves como um trovão, enquanto despedaça sua esperança. Hoje, cada vez mais os cristãos dizem, é possível haver um cristão sem esperança. Como eu disse, você pode ser triste quando você perde coisas boas, mas você pode ser consolado, porque elas não são essenciais. São só coisas boas que deviam mostrar Deus, mostram a bondade de Deus e apontam para Cristo. Mas você fica desesperado quando coisas essenciais foram embora. E quando não há esperança delas. Ela diz, ele dormiu um verão ao meu lado, ele preencheu meus dias com maravilhas sem fim. Ele levou a infância em seu passo, mas ele se foi quando o outono veio. Eu tinha um sonho para viver, mas eis que a vida foi mais forte, de repente eu acordei, mataram tudo que eu sonhei. Então, é isso, um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você. E o homem só pode ficar desesperado quando ele perde a coisa mais importante da sua vida. Ninguém desesperado pode dizer que Deus é o seu Deus, ninguém. É óbvio que Jacó vai ser mudado, e está sendo mudado, essa família está sendo mudada. Os sonhos de Jacó foram despedaçados, e os de José também, e parece que eles não têm mais nenhuma chance de se resolver, exatamente porque Deus quer mostrar a realidade. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar, é um ídolo, mesmo que você chame isso de ministério. Paulo, a alegria dele não era um ministério, não era pregar. Então ele podia ficar anos na cadeia e dizer, eu estou satisfeito, eu aprendi a estar satisfeito. Se o sonho de João Batista fosse o ministério e tal, como é que ele ia receber, como nós vimos na quinta-feira, quando os soldados falaram, olha, a menina lá dançou, o rei gostou e ela pediu sua cabeça. Ele podia dizer assim, mas o meu ministério, eu tenho 30 anos, 30 anos, 32 anos, eu tenho anos de pregação, de batismo no Jordão. Como assim eu vou morrer porque uma menina dançou uma dança sensual? O rei mandou. Qualquer coisa que seja central e essencial para nós, que não seja Deus, é um Deus falso, é um ídolo.
para você, e caso você perca, a sua vida não vai parecer mais ser digna de ser vivida. Ou você vai viver em melancolia, só olhando para trás, que é uma melancolia pecaminosa. O saudosismo, que não é pecaminoso. Lembrar das coisas boas que Deus nos deu, que já se foram. Elas ficaram nas nossas vidas até Deus querer aquilo. John Newton, por exemplo, ficou cego, e perguntaram a ele: poxa, como é isso? Ai, meu Deus, que coisa horrível, você é um pregador, você tudo ficou cego, e agora? John Newton disse: Deus decidiu que eu já tinha visto tudo o que eu tinha que ver na vida, então está tudo bem. Ver não é essencial, Deus é essencial. E se Ele decidiu que eu já vi tudo o que eu tinha que ver, ficar cego não é um desesperador. Daqui a pouco outras coisas vão falhar no meu corpo, e daqui a pouco a própria vida vai falhar nesse corpo, mas nada disso é essencial. Nós vimos quinta-feira Paulo dizendo: o meu homem exterior está se corrompendo, mas meu homem interior se renova dia a dia. Então, qualquer coisa, um ídolo tem uma posição de controle em seu coração, ao ponto de você ser capaz de investir nele tudo. Como eu disse, o trabalho é assim, as pessoas acordam, trabalham, estudam. Dinheiro. Deus, se o cara sente uma dor na nuca, ele não vai trabalhar. Não vai. Porque como é que ele vai ficar sem trabalhar? Mas se ele sente uma dorzinha assim, não posso, o culto não vai dar. Não tem como ler a Bíblia, não consigo me concentrar, não posso orar, não posso estar com a igreja, a adoração. É óbvio que é ridículo as pessoas tentarem dizer que Deus é tão importante quanto o seu trabalho, ou quanto o dinheiro. Pode ser família e filhos, pode ser carreira, pode ser enriquecimento, pode ser conquista, aplausos da crítica, pode ser manter a aparência social para as pessoas, aquilo que João chama de soberba da vida. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, a competência, a habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza, seu cérebro, uma grande causa social, sua moralidade, sua virtude, ou sucesso no ministério, ou fazer aquilo que você achava que devia fazer para glorificar a Deus. Pode ser qualquer coisa, mas os tigres vêm à noite. Todas essas coisas vão ser despedaçadas, todas elas, queridas. Sem exceção. Como eu disse, quando a gente vê a Fantine cantando, a gente pensa que os tigres vieram na vida dela, a gente fica comovido, até chora vendo a cena, e a gente acha: na nossa vida não vai acontecer. Vai! Qual o pregador do século passado mais admirável? Eu acho que um dos mais admiráveis é Martin Lloyd Jones, mas ele morreu de câncer. Ele ficou 15 anos pregando Romanos. Quando ele estava perto do final de Romanos, ele ficou com câncer. Você podia pensar, ele não podia, Deus deixar ele terminar. Nós temos tudo, é maravilhoso, mas faltou o fim, porque os tigres chegaram. Mas Martin Lloyd Jones disse: está tudo bem. Um pastor que fica desesperado porque agora não pode mais ser, por causa de uma doença, fez do seu ministério aquilo que devia ser Deus. Martin Lloyd Jones disse: está tudo bem e eu não terminar Romanos. Deus me trouxe até aqui, e agora o câncer fez tudo parar. Quando seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, se você não consertar, se essa pessoa for numa direção errada, você fica arrasado, porque aquilo te dava sentido, mas você não é Deus. Você fez de salvar aquela vida o seu ídolo, não era nada sobre a glória de Deus. Você fica até chateado com Deus porque não conseguiu. O ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, eu vou ficar bem. Se eu pudesse voltar alguns anos atrás, eu ficaria feliz de novo. Se eu tiver isso, minha vida vai ter sentido, então eu vou saber que eu tenho valor. Há muitas maneiras de descrever esse tipo de relacionamento com algo específico, mas o nome disso é adoração. É por isso que os pagãos chamavam isso de deuses. Tinha Deus do sexo, Deus do trabalho, Deus da guerra, Deus do dinheiro, Deus da nação. Eles só eram mais diretos do que nós. Deus, o sexo é um Deus. Nós precisamos de Afrodite. Nós precisamos do Deus da fertilidade, porque senão nós vamos perder o sexo e a vida vai para o buraco. Nossas esperanças, como é que nós vamos viver sem sexo?
e sem dinheiro, e sem poder, e sem beleza física. Vamos sacrificar a deusa Afrodite para a nossa beleza permanecer. A beleza é algo agradável. É algo criado por Deus, mas não quando é endeusado. E ela está indo embora, os tigres estão vindo, queridos. Sobre todas essas coisas, os tigres vêm à noite com suas vozes como trovões, não é? E se qualquer coisa torna-se mais fundamental que Deus para você, para a sua felicidade, para a sua alegria, para a vida valer a pena, você pode dizer, não, Deus vale a pena, mas eu estou me arrastando agora melancólico pela vida, porque algo se foi. Então você é Fantini, O conceito bíblico de idolatria é uma ideia sofisticada, integrando as categorias intelectual, psicológica, social, espiritual, há ídolos pessoais como amor romântico, família, filho, marido, mulher, dinheiro, poder, conquista. Há ídolos culturais de todas as formas que nós podemos. A minha liberdade. Por que as pessoas cada vez mais têm menos compromisso com o casamento? As pessoas querem um relacionamento mais aberto. Ela está lá, não está. Na mesma época, cada vez mais as pessoas têm dificuldade de ter compromisso com uma igreja. É por causa da mesma coisa. É porque se ela for casada, ela tem um compromisso que vai gerar compromissos pessoal total, financeiro, etc. Então as pessoas querem um relacionamento aberto, porque quando não estiver bem, eu faço o que eu quero, não quero algo que me prenda. É a mesma razão pela qual as pessoas não são membros de igrejas. Não tem nada a ver com heresias, tem a ver com a nossa cultura. Nós amamos a ideia de liberdade, fazer o que eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser. A Segunda Guerra Mundial destruiu a ilusão que muitos tinham, por exemplo, de que a educação ia salvar o mundo todo. Não é? E há uma escritora inglesa, ela foi importante para o sistema educacional na Inglaterra, e ela diz assim num diário: apostei tudo na bondade essencial da natureza humana, tudo no que Rousseau disse, que o homem nasce bom, né? Agora, 35 anos depois, eu percebo quão permanentes são os impulsos e instintos perversos no homem, quão pouco se pode esperar a mudança do ser humano através da educação. Não é porque o homem não sabe que ele faz o que ele faz. Por exemplo, a atração da riqueza e do poder, tanto nas pessoas quanto nas nações. Por meio de qualquer alteração no mecanismo social, isso não muda, ela diz. Não há quantidade de conhecimento ou ciência que seja útil, a menos que sejamos capazes de refrear o impulso mal que há em nós, e nós não somos capazes. Então, H.G. Wells, ele elogiou a crença no progresso humano, e ele disse que pensou que o conhecimento ia resolver todas as coisas, mas no final da vida ele escreve um livro chamado Uma Mente Sem Forças. Ele diz: o homem sapiens, como tem gostado de chamar a si próprio, se exauriu. Nossos pensamentos e nossas mentes não podem nos salvar. Então essas pessoas, elas ficam desesperadas. Deuses são aquilo que você, quando você está sozinho, o que você gosta de pensar e sonhar? Igual a Fantini. Eu pensei, eu com ele, eu conheceria maravilhas sem fim. É em Deus? Ou você pensa que em alguma outra coisa? Quando você pode pensar em algo agradável, que vai te dar alegria e felicidade, no que você pensa? Então, os tigres vão chegar, com suas vozes suaves como trovão, e vão destruir isso. A Bíblia costuma falar com metáforas a respeito disso, que Israel se prostituía, e era só ídolos. Ou seja, em vez de estar casado comigo, na verdade, vocês estão casados com o sexo, com o dinheiro, com o poder. É por isso que essas metáforas estão lá. Vocês têm sonhos, mas os sonhos de vocês não estão em mim. E vocês vão ficar desesperados, é óbvio, porque os tigres vão chegar à noite, sabe? Então, ídolos dominam, uma vez que nós sentimos a necessidade de ter eles, para que a nossa vida faça sentido, para que a gente seja feliz, para que a gente seja pleno, para que a vida seja vivida com alegria e não com melancolia.
E a pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca, se você acha que o romance vai te dar o que você quer, o que acontece? Você está disposto a desobedecer a Deus, desonrar Deus. Quem sabe até fazer as coisas que aquela pessoa faz, só porque você não quer perder o romance. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder, a pessoa que acha que o romance vai salvar a sua vida é controlada pelo seu romance. A pessoa que acha que o dinheiro vai fazer tudo é controlada pelo dinheiro. Não controlamos a nós mesmos, nós somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque vocês não podem servir a dois senhores. Vocês vão honrar um ou desagradar o outro. Então, conforme estudamos, a grande diferença entre tristeza e desespero, uma vez que o desespero é uma tristeza insuportável. Você só pode ou se matar, ou viver melancólico, mas nunca mais você pode experimentar o que aquilo lhe te daria. E um homem de negócios lá na Coreia, você vê, não é uma questão de cultura. Na Bíblia, 7 pessoas se matam, se suicidam. Nenhuma delas é por causa que há um desequilíbrio. Um é porque perdeu a coroa, outro é porque perdeu uma batalha. Sempre é por uma razão assim. Então, um homem de negócios na Coreia se matou depois de perder a maior parte do investimento de 370 milhões de dólares. E quando o índice da Bolsa de Valores da Coreia caiu abaixo de 1.000 pontos, ele parou de comer, se entregou à bebedeira durante o dia, até que ele resolveu se matar. A esposa disse para a polícia, ele não podia mais viver, meu marido. Você vê, isso foi quando a bolsa caiu de 1.000 pontos, não foi quando teve uma descarga no seu cérebro, ele não podia mais viver. Ela disse, no meio de grandes crises financeiras, como a de 2008, 2019, as pessoas se matam. Há um grande milionário que perdeu uma fortuna nessa crise, mas 2 anos antes, ele tinha se convertido realmente. Ele diz assim, se a atual situação, onde eu perdi todo o meu dinheiro, tivesse ocorrido há mais de 3 anos, bem, não sei se eu teria conseguido encarar ou como eu faria para seguir em frente e viver a vida. Hoje, posso lhe dizer com toda a sinceridade que eu nunca estive mais feliz na minha vida do que estou, tendo perdido todo o meu dinheiro esse ano, toda a minha fortuna. Você vê, não era mais o que era. Ele podia ser consolado. É óbvio que perder isso era uma perda, mas ele podia ser consolado. Então, o caminho a seguir para superar o desespero consiste em discernir essas coisas que são ídolos em nossas vidas. O sonho que Jacó guardou no seu coração, o sonho de José, era agora um sonho que não podia ser realizado, e Jacó não podia ser mais consolado. O ponto primeiro e mais óbvio que aprendemos disso é o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Apesar do sonho deles estar despedaçado, Jacó estava lá na casa de Potifar. Jacó não sabia. Na verdade, a lição é dada muitas vezes, porque nós necessitamos de repetição. Jacó várias vezes teve que aprender a mesma coisa. Para aprender de fato, a soberania de Deus opera de modo complexo, profundo, no meio da história, e primeiro considera todas as consequências necessárias para que Jacó chegasse ao Egito. Para começar, Jacó precisou mandar José e ver se seus irmãos estavam bem. Então ele teve que encontrar um homem no meio do nada, para dizer para ele que os irmãos tinham ido a Dotã. Se ele não encontrasse esse homem, ele nunca ia encontrar os irmãos e ele não ia ser vendido. Mas ele encontrou o homem, e o homem tinha escutado que os irmãos dele tinham ido para Dotã. E então, se os irmãos tivessem ficado em Siquém, também ele não encontra eles em Dotã, mas eles foram realmente para Dotã, como estavam conversando, e José não encontraria eles e seria salvo. Mas se Dotã estivesse na rota principal, se Dotã não estivesse na rota principal das caravanas indo para o Egito, ele nunca chegaria ao Egito. Mas Dotã estava, Siquém não estava, e por acaso, os irmãos estavam exatamente lá, e por acaso Rúben resolve colocar José num poço, em vez de matá-lo imediatamente.
e por acaso uma caravana que estava indo para o Egito passou exatamente naquele momento, e os ismaelitas teriam, eles poderiam ir para outros lugares, mas eles foram exatamente para o Egito, e eles poderiam ter vendido José para outra pessoa, mas venderam exatamente para Potifar. Finalmente Jacó tinha que ser enganado com sucesso. Imagina se Jacó não tivesse caído na armadilha, mas ele caiu. Todas essas coisas precisavam acontecer exatamente na ordem, na hora certa, para José descer ao lugar onde ele precisava estar, no fim de todos aquilo que ele pensava ser os seus sonhos. Isso não é coincidência, né? Óbvio, Deus estava em soberano controle de todas as coisas, e aquilo que parecia que daria paz, felicidade, alegria a José e Jacó, foi destruído pelo plano de Deus. O plano soberano de Deus deixou José nu numa cova. O plano soberano de Deus para o bem da família de Jacó e para a nossa, para nos salvar, deixou ele viver 20 anos pensando que José estava morto. Os sonhos de Jacó e de José foram completamente rompidos, despedaçados. Os tigres vieram, despedaçaram, ficaram sem nada para depender. A única coisa que José podia se agarrar era exatamente no fato de que Deus tinha mostrado algo a ele, do que Deus poderia fazer, e Jacó estava ali na sua melancolia. Você sabe o que despedaçou os sonhos de Jacó? E você, na sua vida, tem histórias semelhantes. Se Deus vai te salvar, Ele vai despedaçar os seus sonhos. Jesus não pode ser o nosso tesouro só nas nossas músicas, nos nossos hinos. Se nós terminarmos as nossas vidas sem Ele ser quem nós falamos que Ele é, nós estamos perdidos. A ideia de um cristão desesperado que perdeu as coisas essenciais da vida é uma contradição final de toda a verdade sobre quem Deus é. Então, a soberana providência de Deus, às vezes, vai nos levar à tempestade. Fatalmente, todos os homens entram numa tempestade onde o desespero final vai chegar, ou eles vão viver melancolia até a morte, ou eles se matam. Por isso que é dito que a única questão filosófica é o suicídio. Se eu me mato agora, se eu espero mais um pouco, porque os tigres vêm à noite, tudo que você tem vai ser alcançado, e os ídolos são esmagados. Deus tem profunda lição que deseja que aprendamos, se nós vamos realmente viver uma vida para glorificar a Deus no mundo. O amor idólatra de Jacó por José precisava ser desafiado, destruído. Para que isso acontecesse, ele teve que ser levado embora. Deus amava demais Jacó para deixar que ele continuasse agarrado na sua idolatria. Deus nunca vai deixar um filho dele morrer amando algo mais do que Cristo, porque isso seria a mesma coisa dizer que Deus escolheu alguém que ele deixou se perder. Assim também, nossa dor jamais será sem sentido, é o que Paulo diz, não é? Há um sentido para ela, porque Deus sempre tem um bom propósito a realizar nessa dor. Então, segundo Deus, Ele é soberano sobre o pecado voluntário das pessoas. Nessa história, você vê, não há histórias aleatórias aqui. As coisas que nos atingem e nos destroem, nós pensamos, nos traumatizam. Enquanto José permanecesse seguro em casa, ele nunca aprendeu o que ele precisava aprender sobre quem Deus era, quem era a sua esperança de verdade. Ele não gostava dos seus irmãos não gostavam dele. Todas as pessoas precisavam de todos esses processos. Se Deus tivesse feito com que Jacó pensasse, vou manter o filho José em casa e não vou mandar ele, e então José não sofresse o que sofreu, e nem Jacó, isso ficava escondido no coração de Jacó, a sua idolatria. O mesmo ocorre com a gente. Nós nos deleitamos em contar histórias sobre a ocasião quando Deus nos guardou. Veja as pessoas contando sobre o 9 de setembro, que ela estava indo para lá, para a torre onde o avião bateu, mas ela viu uma atriz, e ela quis tirar uma foto com a atriz. Enquanto ela estava tirando uma foto com a atriz, ela se atrasou para o trabalho. Aí o avião bateu e ela não morreu. Nós pensamos, está vendo, isso aí foi Deus. Mas muitas pessoas conseguiram chegar na hora, e também foi Deus.
que não deixou o trem atrasar. Chegaram lá, subiram no prédio, o avião bateu no prédio e eles morreram. Deus controla todas as coisas. Temos no coração muitos pensamentos pecaminosos que nunca chegamos a realizar, simplesmente por causa da providência de Deus. Quando Paulo diz, não há diferença, porque não há mesmo. Você pode dizer assim, eu nunca matei alguém, mas não é porque você não pode matar, é porque a providência de Deus não deixou. Se Deus te colocasse exatamente nas situações adequadas, você seria capaz de matar alguém. Você é só um ser humano, há todas as sementes de pecado no seu coração. Você é capaz de fazer tudo o que um outro ser humano faz. Você pode dizer, eu nunca faria aquelas coisas que o ISIS faz. Não, se o teu pai fosse um dos membros do ISIS e te criasse, você seria capaz. Você é um tolo de pensar que é melhor que alguém. Eu nunca faria o que Davi fez em determinado momento. Seria capaz. Todos nós somos capazes. A Bíblia diz que nossos corações têm todas as sementes de todos os pecados. Nossos corações podem ser impedidos de exteriorizar os pecados. Por quê? Pela presença de outra pessoa, pelo medo de ser pego, pelo tabu social. Mas os irmãos de José, quando pensaram que eles tinham plano, eles odiavam José, mas quando eles pensavam que nunca poderiam ser pegos, eles tiveram coragem. Quando Deus às vezes te deixa numa situação em que exteriorizar o que você deseja não vai trazer nenhuma consequência, você fica exposto a esse pecado que Deus já vê acontecer externamente. No entanto, outras vezes, por razões que só Deus sabe, Deus remove as restrições. E Deus faz isso várias vezes, exatamente para nós enxergarmos esse mal dentro de nós. É por isso que às vezes Deus podia restringir, e você ter tanto medo de causar problemas, que ficar sempre com a boca fechada e não falasse nada que mostrasse malícia no seu coração, ou inveja, ou qualquer coisa, mas às vezes escapa, não é? Então, Deus poderia restringir, mas escapa. Deus quer que você enxergue a realidade. Ele queria que Jacó enxergasse a realidade do que José era na vida dele, e de como José pensou em si mesmo como algo grande, não para glorificar a Deus e o propósito de Deus, era porque José acabou pensando em si mesmo, em todos aqueles sonhos que ele tinha, tudo foi despedaçado. Então Deus às vezes escolhe nos mostrar a triste verdade sobre nós. Havia concupiscência e luxúria no coração de Davi. Deus podia restringir isso para sempre, mas um dia Deus deixou isso. Deus faz isso soberanamente, e muitas vezes Deus não restringe um pecado em nós para nos mostrar isso. Os irmãos de José planejaram matá-lo, depois consideraram vendê-lo como escravo. Esses homens não eram completamente pagãos, vivendo suas vidas alheios a Deus. Eles são os patriarcas, os homens que vão estar naquele grande dia, naqueles tronos, como a Bíblia diz, mas todos os pecados estavam em seus corações. Deus teria que tratar com todos eles assim. Então eu quero encerrar a busca de Deus por nossa paz. Como é possível que um Deus santo, cujos olhos são puros demais para contemplar o mal, escolhessem homens como nós? Deus enviou o seu Filho amado a esse mundo para viver entre descendentes dos irmãos de José, em busca de nos dar realmente a única coisa que nos dá paz. E diferente de Jacó, esse pai amoroso, ele enviou, não como Jacó enviou José achando que tudo ia dar certo, mas o pai já enviou o seu filho. Nós vamos tomar da ceia e encerrar esse culto. Ele já enviou o seu filho sabendo que ele seria morto. Na parábola dos arrendatários, Jesus contou a história sobre os lavradores que mataram, até que o pai pensou assim, eu vou mandar agora meu filho, porque meu filho eles vão respeitar. E eles mataram também. E em Mateus 21, 31 a 41, ele diz, esse é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. Mas nem o pai nem o filho foram surpreendidos. Jesus foi enviado para morrer, para ser esse tesouro final, para nunca mais alguém que tenha o conhecido de verdade diga, essa pessoa recusou ser consolado, porque algo essencial foi tirado dela. Pelo contrário, essas pessoas vão poder dizer, olha, se o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza, nas minhas injúrias, nas minhas perdas, nos tigres que vêm à noite, então vou me gloriar nas minhas fraquezas, por causa de Cristo. Os comentaristas têm ressaltado o surpreendente silêncio de José após ele ter encontrado seus irmãos. José fala o tempo todo, dava má notícia, falava dos irmãos, falava isso tudo, mas assim que os irmãos pegam ele,
ele fica em silêncio. Os comentaristas falam sobre isso, porque ele estava... Essa história aponta para Cristo, né? Jesus, ele veio enviado pelo seu Pai, e ele, como um cordeiro mudo, foi ao matadouro. No ponto crucial, quando os irmãos agarraram José, José ficou em silêncio. Isso se assemelha a Cristo, diz assim: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A voz que ele poderia ordenar legiões de anjos para impedir que a promessa, que a ameaça fosse concretizada, ficou calado. Ninguém poderia pecar contra Jesus se ele não permitisse. Você pensa, todas as coisas que as pessoas fazem e pecam, a boca que as pessoas usaram e usam, ele que está dando a capacidade de usar, ele está botando ar nos pulmões. Ninguém pode fazer nada contra Deus se Deus não mantiver aquela pessoa. Todo sopro e respiração com que eles zombaram de Jesus veio de Jesus. Imagine, isso é mansidão em seu estado máximo, não é? E Jacó achava que ele estava vendo a história toda, mas ele não estava. José estava morto, ele pensava, os sonhos estavam mortos. Mas você vê, Deus vai levar essas pessoas a entenderem que Deus é soberano sobre todas as coisas, e aquilo que traz a esperança e a alegria no coração dos filhos de Deus é imortal, por causa de Deus, por causa dos seus planos, não por causa das pessoas. Se Deus não intervém, todos eles são idólatras que vão morrer na sua idolatria. Para Jacó foi entregue um manto manchado com sangue de um animal. Ele pensou que era do seu filho, mas para Deus foi o seu filho mesmo. A cruz ensanguentada, que contava a história da morte de Jesus, não era algo enganoso, era verdadeiro. Era o que nós vamos celebrar agora. Então Fantine, nos Miseráveis, ela sonhou com um Deus, ela disse: eu sonhei que Deus teria misericórdia, mas os leões vieram. Eu sonhei um sonho em um tempo passado, quando as esperanças eram grandes e a vida valia a pena ser vivida, e eu sonhei que o amor nunca acabaria, e eu sonhei que Deus seria misericordioso para impedir que o sonho fosse esmagado. Em nós acontece exatamente o contrário, tudo é esmagado. Os tigres vêm como vêm para todo mundo, mas para nós, nós que temos Jesus como o tesouro dos nossos corações, nós vamos descobrir finalmente, e descobrimos que nada é essencial para nós. O poder da cruz estava precisamente no fato de que aquele que foi morto era totalmente sem pecado, não sofria por seus próprios pecados, sofriam no nosso e matavam todo o pecado que a idolatria faz reinar no coração dos homens, no coração daqueles que Deus escolheu. E em vez de nós tentarmos ficar em pé diante de Deus, baseado em algo bom em nós sabemos que não habita bem algum em nossa carne. Só aquilo que Deus faz em nós é bom. Nós vestimos a túnica manchada de sangue de Jesus. A túnica manchada de sangue de José só serviu para desespero, mas nós vestimos a túnica manchada de sangue de Jesus e nós nos apresentamos ao nosso Pai, seguros. Quando fazemos, em lugar do relato da ira assassina, inveja, orgulho, lascívia, cobiça e coisas parecidas, nós não precisamos esconder essas coisas nos nossos corações, nós confessamos: Deus, o dinheiro tomou uma proporção aqui, esse relacionamento, meu casamento, eu confesso isso, porque eu sei que a ira de Deus sobre essas coisas já foi jogada sobre Cristo, e agora eu quero estar livre de qualquer coisa que não honre Cristo. É assim que nossos ídolos são esmagados quando nós tomamos da Santa Ceia. Essa realidade remodela o modo como nós pensamos com respeito às terríveis tempestades que ainda vão vir nas nossas vidas, quer venham em nossas circunstâncias dolorosas por causa de pecados, em forma de doenças, de mortes, não importa como os tigres vêm, Deus usará nossa provação mais dolorosa, nossos pecados que trazem consequências terríveis, para revelar nossos corações, mostrar o valor de Cristo. Ele vai usar esses tigres que vêm à noite para nos refinar, nos santificar e nos ensinar a ver melhor aquilo que ele vê perfeitamente, que é o valor de Cristo. Os tigres não podem devorar nosso sonho, queridos.
nem nossa esperança, nem nossa alegria. Há uma alegria indizível e cheia de glória em nós, que está além do alcance dos tigres que vêm à noite. Todos os homens são como a Fantine, mas não aqueles que Deus salvou. Quais eram os sonhos de José e Jacó que foram despedaçados? Eles nunca tinham entendido o que Deus realmente era e devia ser, até que eles foram mudados completamente. É assim que Deus criou essa família de adoradores. Vamos ficar de pé. Come to me, you